Fala pessoal, professor Ivair aqui com vocês para mais uma videoaula no sexto ano, tá? E agora nós vamos falar sobre os adjetivos de posse. Só lembrando uma coisa, que para utilizar o adjetivo de posse, o objeto da posse tem que estar sempre depois dele, e aí vocês vão entender agora, porque vocês já utilizam isso de certa forma em algumas frases, mas não estão atentos a isso, e agora eu vou esclarecer para vocês. Então vamos lá. Aqui no Possessive Adjectives fala no número 1 assim: Read this sentence from the text and pay attention to the words in bold. Underline the expression they refers to. Então, vamos ler as sentenças aí do texto, prestar atenção nas palavras que estão em negrito e sublinhar as expressões a que elas se referem. Então vamos lá. For some children around the world, their bedroom is no more than a mat outside. Segunda frase. James Mollison's photo series Where Children Sleep. His photographs were shot in the United States and many others locations. Então, tá falando assim, ó, para as crianças ao redor do mundo, o quarto delas não é mais do que um apunhado de coisas, beleza? Na segunda, as fotos, né, das séries do James Mollison, onde as crianças dormem, as fotografias dele foram tiradas nos Estados Unidos e muitos outros locais, tá? Então, aqui em cima, em negrito, o there, e aqui embaixo, o his, eles já estão indicando que aí são os adjetivos de posse. E como que eu sei? Porque depois tá vindo o objeto da posse, ó. Bedroom, que é o quarto. O quarto de quem? Deles. Photographs, as fotos. As fotos de quem? Dele, do James Mollison. Então, vejam, eu estou utilizando o adjetivo de posse e eu venho com o objeto da posse logo em seguida. Vocês falam assim, ó. Eu pergunto para você, what is your name? Você vai responder, my name is Felipe. My name is Amanda. My name is Catherine, my name is Pedro. Então você sempre usa o my e depois você vem falando o nome, né? Então o nome que é seu. E aí você já utiliza o adjetivo de posse aí, mas não tinha então até a noção disso. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que é na tabela. Essa tabela aqui, os pronomes do sujeito você já conhece, que é I, you, he, she, it, we, you again, you, they. Então, you de novo, você vai usar o you no singular aqui em cima e o you aqui embaixo, tá? No plural. Normal isso daí. E como é que fica então, professor, aqui nos adjetivos de posse? Essa tabelinha eu vou fazer para vocês, para mostrar para vocês como que é. Então, vem aqui, vou dar um edit aqui, tá? Vem aqui mais acima e vou colocar aqui, ó. My, peraí, subir mais aqui. E aqui vai ser my no primeiro. Aqui embaixo, como eu estou me referindo a he, vai ser his. Vocês já viram aqui em cima, ó, his. Então, esse daqui vai ser his. Aqui embaixo é o her. Então, vamos lá. Recapitulando. O o adjetivo de posse referente a I é o my. O referente a you é your name, lembra? O referente a he é his, dele. Meu, seu, dele. O referente a she é her, dela. O referente a it é its. No caso, seus para objeto, animais, depende do contexto, você vai usar o its. Companhias, empresas, você sempre vai usar o it. Para o we, our. Para you, your de novo. E aqui para o they vai ser o them. Perdão, their, tá? E aí o their, claro, vou subir ele aqui para você ver como fica bonitinho aí as informações, tá? Essas são as informações que vocês têm que preencher desse lado.
Esse lado de cá eu vou deixar com vocês, porque esse vocês já sabem. Tudo bem? Então preencham aí com my, his e their nos que estão faltando. E eu lembro que para usar eles eu preciso da posse aqui, ó, o objeto que indica a posse. Por exemplo, se eu falar meu, mas meu o quê? Meu cachorro, meu nome, meu caderno, meu carro, minha casa, minha família. Então eu preciso aqui dos nomes depois para indicar isso aqui é posse. Seu o quê? Seu nome, seu cachorro, seu caderno, seu celular. Dele o quê? Dele o celular dele, a casa dele, o carro dele. Dela o quê? Dela a roupa dela, o sapato dela, o celular dela. Do cachorrinho aqui, ó, o ossinho dele, tá? E o nosso? Nossa escola, nossa casa, nosso carro. O your no plural, os seus documentos, os seus carros e assim vai. E aqui o their, que é deles, a casa deles, o carro deles, a blusa deles não vai dar muito certo, mas as blusas deles, sim. E aí fica o uso do my, do his e do their aqui, tá bom? Então vocês passem a limpo isso daí. E agora eu vou falar sobre isso daqui. Nós usamos a posse com o apóstrofo IS quando o proprietário é mencionado. Então, quando eu vou usar o nome do dono, aí eu utilizo o apóstrofo IS. Exemplo, Olivia's apartment is across from James and Leo's apartment. Então, o apartamento da Olivia é de frente com o apartamento do Leo e do James, tá? Esse uso aqui de colocar o apóstrofo IS somente no segundo e não aqui no primeiro, já falei para vocês. E aí aqui ele fala assim, ó, eu só utilizo essa forma aqui de apóstrofo IS somente quando eu menciono o proprietário. Então eu estou falando que é o apartamento da Olivia. Aí eu coloco ele. Tudo bem? Se eu não for falar de quem é o apartamento, aí eu vou ter que usar adjetivo de posse. Nós usamos adjetivos de posse quando o proprietário não é mencionado. Então, se ele não é mencionado, eu tenho que colocar o adjetivo de posse. E por que eu coloco? Porque ele troca, ele é trocado, ele substitui o proprietário. Então, eu falo assim, ó, tá vendo que é Olivia's apartment? Aí eu coloco her apartment. Suponhamos que eu já tenho contexto, eu estou falando da Olivia, então eu falo her apartment is across from their apartment. Their por quê? Porque eu tenho James e o Leo aqui, dois. Então, se são eles, é o their. E aqui eu tenho só Olivia, se é Olivia, então é her. Então, o apartamento dela é de frente com o apartamento deles. Eu utilizo essa forma aqui, é claro, porque eu já tenho um contexto de quem eu estou falando, que no caso aí é Olivia, do James e do Leo. Ok? Tudo bem? Muito bem. Vou fazer mais uns exemplos aqui para vocês entenderem, porque eu só falei e aqui eu vou mostrar numa janelinha como é que fica, então, utilizando os adjetivos de posse. Aqui eu vou falar assim, por exemplo, Carol's car is white and big. Aí eu estou falando então que o carro da Carol ele é branco e ele é grande, tá? Branco e grande. Deixa eu trazer isso aqui mais para cá. Não consigo? Tá, mas vocês entenderam. Aqui eu estou falando então o nome do dono do carro, e aí eu coloco o apóstrofo IS. Caso eu não for, eu já sei que eu estou falando da Carol, então eu venho aqui e falo assim, ó. Her car is white and big. E aí eu falo aqui então que o carro dela é branco e grande. Veja só, aqui em cima eu usei essa forma porque eu menciono o nome do proprietário, e aqui embaixo eu uso essa forma desse jeito aqui, ó, porque eu não menciono o dono. Eu falo que o carro é dela. E isso porque eu já tenho o contexto acima, que eu sei que eu estou falando da Carol, tá bom?
se for de outra forma, tá? Outro exemplo, eu vou utilizar outra forma para vocês aqui, mostrando então com, por exemplo, vou falar assim, ó, ears, vou falar aqui, Ears house is small. A casa do Ivair é pequena. E aí, eu vou fazer desse jeito para falar que a casa dele é pequena. Então, vai ser his house is small. Tá? Então, desse jeito eu estou falando. Mais exemplos, então, anotem aí, para vocês não perderem. Eu vou falar assim, ó. We have an apartment, right? Nós temos um apartamento. It is large. Ele é grande. Então, se eu estou usando o we para dizer que nós temos um apartamento, eu vou usar o our apartment is large. E aí eu falo que o nosso apartamento é grande. Por quê? Porque eu estou me referindo a nós aqui. Então, se é nós, temos um apartamento que é grande, o nosso apartamento ele é grande, tá? Então, segue esses exemplos aí. E agora a gente vem, é claro, para os exercícios. Então, olhando as fotos, grifem a opção. Eu prefiro que circulem a opção para completar a sentença. Tá vendo o gatinho aqui na mão do casal? Tá assim, ó. Cat is ginger, tá? E aí vocês precisam saber gato dela, gato seu ou gato deles. E aí você precisa ver quantas pessoas tem aqui. É ele e é ela. Então a resposta correta vai ser their. Their cat is ginger. Alright? Nesse sentido vocês irão fazer. Agora aqui, ó, a B, a C e a D, vocês vão escolher qual é a melhor opção e irão circular. Aprendeu isso? Vem aqui no exercício 2 e reescreva as seguintes sentenças trocando as palavras em negrito pelo adjetivo de posse. Esse daqui, então, eu vou ajudar vocês a fazerem também. Mostrando, então. Tá falando assim, ó, there is a balcony in Mary's apartment. Existe uma sacada no apartamento da Mary. E eu utilizei o apóstrofo yes e falei de quem que é, a Mary. Agora eu não vou utilizar o apóstrofo yes. Então vai ficar there is a balcony in her, porque é o apartamento da Mary, mulher, então é her apartment, tá? Então fica desse jeito aqui. Vou clicar aqui para vocês verem. Olha como fica a frase. There is a balcony in her apartment. Então eu estou falando que o apartamento pertence a ela e não mais a Mary, porque eu quando uso o adjetivo de posse eu não dou nome. Tudo bem? É assim que vocês irão fazer aí nos demais, certo? Então façam aí, ó. Vocês têm várias opções aí. Aqui embaixo está falando assim, nós usamos o whose para perguntar de quem algo pertence. Então, whose laptop is this? De quem que é o laptop? It's Connor's. Então, vamos lá, fazendo mais uma coisinha aqui para vocês entenderem, né? De quem que é o laptop, eu vou fazer uma outra frase aqui, eu vou colocar assim, ó. Whose? De quem? Whose? Pencil case is this? Então, eu estou com o estojinho na mão e quero saber de quem que é esse estojinho de lápis na mão. E aí, alguém vai lá e responde e fala assim, ó. It is
Peters. Lembra? Eu coloquei o nome, então eu coloco apóstrofo IS. É do Peter. Agora, se eu não quero usar o Peters, eu posso fazer diferente. Eu posso falar assim, ó. It is his pencil case. E aí, para usar o pencil case, eita, que pencil case doido. Pencil case, agora sim. It is pencil case. E aí, eu estou falando então que o estojinho de lápis é dele, do Peter. Olha lá, eu usei o his, aí eu tenho que colocar o nome. Se eu usar o nome, eu só ponho o apóstrofo e eu já sei de quem que eu estou falando do pencil case. Tudo bem? Então, esse exercício é bem simples de fazer, mas seguindo essa informação aqui, é claro que eu passei para vocês agora. When I pause, listen, I hear it, the calling, a beacon to return to a place and myself. British Columbia. To be amongst the elements, the purest water and air. Fertile abundance, a natural richness that over time has quietly become the true currency of life. And this place is the kingdom of abundance. A land of giants. British Columbia forces you to rethink life's measures. What is big? What is power? What is important? Supreme nature. Supernatural. The thread that connects us all is undeniable in this place that the Aboriginal peoples have honored for millennia. Massive groves, standing giants fed by the climate and the circle of life. Altitude swings that take you from sea to sky, from rainforest to desert to snow-capped peaks. This is the place where wildlife thrives. All in the court of Her Majesty Mother Nature. She chose this place to erect her monuments. Masterpieces forever in the making. Constant and changing. A dichotomy that reflects our refined civilization and raw wilderness. It's the rush of standing on the edge of the world. The deafening quiet of a mystical morning. The exhilaration of British Columbia that reminds you of what it feels like to be alive. To find the wild within. Supernatural. British Columbia.